Muito boa noite para todos vocês. Hoje, terça-feira, 4 de março, agora às 8h20 da noite, 2020, 2020. Acho que tem um sinal, um recado subliminar nesse horário. Não é recado não, é porque a gente colocou esse horário, porque nós queremos que 2020 seja o melhor ano da carreira de vocês no banco. E estamos aqui começando mais uma live da Black Experience, né? Hoje a gente vai falar de um tema que, nossa, é totalmente conectado ao futuro, né? Quem hoje aí no mercado bancário está preocupado, quando eu falo preocupado, não é só é de pré-ocupação, né? Se ocupando previamente para se preparar para esse futuro, né? Isso também é o significado da palavra preocupado. E eu acho que hoje é uma live que tem tudo a ver com quem está se preocupando, né, com o mercado do futuro. E vai ser muito legal. O nosso convidado de hoje é um convidado super especial. Porém, antes de eu chamar o convidado, eu vou fazer aqui as introduções que eu sempre faço com vocês aqui na live, tá? Primeiramente, deixa eu me apresentar para quem não me conhece ainda. Meu nome é Rafael Testa. Eu sou o fundador da Black Bankers, eu tenho 15 anos de mercado financeiro, trabalhei no Banco Santander por muitos anos e aí ganhei uma série de troféus, estão até ali algum deles, ó, olha lá, algum deles ali, ó. Ganhei alguns troféus no banco, tive um certo destaque e aí eu tive a ideia de fundar a Black Bankers, né? Fundei a Black Bankers e aí eu pedi demissão do banco para poder exclusivamente gerir aqui a Black, né? E hoje a Black que está aí, hoje em, vamos lá, 24 estados brasileiros, em mais de 10 instituições financeiras. Nós mentoramos centenas e centenas e centenas de bancários desses bancos e desses estados. Temos hoje nas redes sociais, nossa, mais de 32 mil bancários nos seguindo. E eu comecei a rodar, como estudioso do tema carreira bancária, né? Eu comecei a rodar o mundo para entender quais são as unanimidades do bancário de alta performance, né? Nossa, fui Londres, Amsterdã, Paris, Porto, Madrid. Nossa, eu rodei o mundo todo e visitei bancos, visitei bancários e criei um método, né, no qual eu ajudo hoje bancários, quem já segue a gente há um pouco mais de tempo aí, eu ajudo vocês a estarem crescendo nas carreiras de vocês no banco. E esse evento aqui hoje está acontecendo mediante ao workshop que nós vamos promover no dia 16, que é o workshop O Segredo dos Bancários Mais Bem-Sucedidos do Mundo. Vai começar dia 16. E essas lives aqui, eu estou dizendo que é um esquenta, é uma prévia, né? No qual eu estou chamando pessoas, referências no mercado, que tenham ligação com o mercado financeiro, tenham ligação com o tema crescimento na carreira no mercado financeiro, para a gente trocar uma ideia. E nesses dias, todos os dias da semana, até dia 16, nós iremos ter pelo menos um convidado ao dia aqui para nós, assim, para a gente fazer esse bate-papo e trazer muito conteúdo fera para vocês. Não sei se vocês sabem, para ser mentorado da Black Bankers, por exemplo, precisa fazer um investimento de mais de R$5 mil. Quem participar dessas lives aqui, quem participar do workshop, vai ter acesso a muito desse conteúdo de forma gratuita. Olha que legal, né? Por que isso? Porque a Black Bankers, a nossa missão é elevar o nível dos profissionais do mercado financeiro. Bom, essa foi a apresentação, já vou chamar nosso convidado, mas antes de chamar o convidado eu gostaria de saber de qual banco você é. Você que está aqui na live, temos aí quase agora 40 pessoas aqui na live. Eu gostaria de saber, diga aqui nos comentários para mim, de qual banco você é. Coloca aqui para mim. E também eu gostaria de fazer um convite, né? Nós acreditamos na inteligência colaborativa. O que é inteligência colaborativa? São várias cabeças pensando em prol de um benefício só, que no caso aqui é o crescimento no banco, né? Então eu te convoco aqui a chamar os seus amigos de banco, os seus colegas de agência que você queira tá com o mesmo mindset direcionado ao sucesso, ao futuro, ao crescimento na carreira no banco. Convida ele para vir na live. Como se convida? Aqui embaixo, gente, vocês podem ver que tem uma setinha virada para lá, uma setinha, um aviãozinho. Então,
Clica no aviãozinho, chame o seu colega de banco, fala, cara, tá rolando uma live top, eles vão falar de fintech de futuro hoje e tal. Chama eles lá. E a galera tudo respondendo aqui, ó. Vamos lá, Banco do Brasil, Santander, Itaú, Bradesco, outra pessoa do Banco do Brasil, Bradescão de novo, Santander. Legal, tá tendo uma mistura aqui da galera dos bancos brasileiros. E, bom, a introdução é essa, já me apresentei, já falei sobre a Black, já falei sobre o workshop que vai acontecer, e quem não se inscreveu, se inscreva, porque não será live aqui nas redes sociais, só terá acesso ao workshop quem se cadastrar, tá? Depois que acabar a live aqui, com calma, você pode ir lá no nosso Instagram, aqui, ó, quando você vai no nosso perfil, lá tem um link lá em cima, aqui, ó, nesse cantinho esquerdo. Você vai lá, se cadastra no workshop, já falei das lives, agora eu vou chamar o nosso convidado. Vamos lá, deixa eu entrar aqui para poder estar colocando o Brunão para dentro. Esperem só uns minutinhos. O Bruno já está aqui já. Fala, meu camarada! Rafa. Como é que você tá, meu caro? Tudo bem? Tá tudo ótimo, e você? Beleza, prazerzaço falar contigo. Antes de mais nada, parabenizar pelo trabalho que vocês fazem na Black Bankers. Sensacional. Queria eu, que já fui bancário, ter tido essa oportunidade aí de ter essas interações, essas trocas de ideias que vocês promovem aí, cara. Ah, cara, que isso. Assim, eu que agradeço. Quando a gente conversou e você topou o nosso convite, cara, eu fiquei super lisonjeado. Você que é um cara que hoje tá liderando um movimento educacional, posso dizer assim, sobre o que é o mercado das fintechs, porque existe duas coisas, né? Existe o que está aos nossos olhos, que é o que a gente vê, né? A gente vê aí, por exemplo, o Nubank, o Original, a própria XP, isso está nos nossos olhos, né? Mas existe tanta coisa que não está nos nossos olhos e que Exato. E que você detém esse conhecimento que tem um pouco a ver do que está acontecendo, mas tem muito a ver também com o que vai acontecer. E eu acho que é nisso que a gente vai pautar boa parte da nossa conversa. Então, pessoal, só para apresentar, o Bruno Diniz, ele é especialista no tema de fintechs, estudioso, ele vai contar um pouco da história dele. Ele lançou um livro falando sobre isso, ele vai falar um pouco do livro também. E agora eu vou deixar aberto, Brunão, fica à vontade. Primeiramente, eu gosto de pautar aqui a nossa conversa, gente, de sempre a pessoa, o meu convidado, contar um pouco da história dele. Então, você que falou que foi bancário aí, né? Então conta um pouco da sua história, da sua origem, como você começou, por onde você passou e o que fez o Bruno hoje estar imergido nos mundos das fintechs. Legal, Rafa. Bom, primeiramente eu tive a influência dentro de casa, né? Meu pai era bancário do Banco do Brasil, trabalhou em rede de agências. Quem é do Banco do Brasil, levanta a mãozinha aí. Opa, tem a galera que eu vi que o pessoal mais cedo... Ó, a galera do Banco do Brasil enche de coraçõezinhos aqui do lado. A gente tem muitos seguidores do Banco do Brasil. Bacana. Então, meu pai foi do Banco do Brasil como a maioria de quem é funcionário do Banco do Brasil, da rede de agências, a cada 2 anos tem aquela coisa de mudar, né, para você crescer na carreira. Então, meu pai foi transferido aí diversas vezes. Então, eu aí, desde moleque, já morei... Eu sou mineiro, né, na verdade, então eu vim de Minas Gerais, mudando para Bahia, enfim, São Paulo, várias cidades diferentes, acompanhando aí meu pai nesse movimento de ser bancário aí, aqui no Brasil, pelo Banco do Brasil. O tempo passou, eu tive outras oportunidades profissionais, né? Eu sou formado em comércio exterior, em administração com ênfase em comércio exterior, e fiz um estágio na época na Philips, antes de fato entender que eu queria na holandesa, entrar... Philips holandesa. Mas aqui no Brasil, né? Naquela unidade deles, eles têm uma unidade na cidade de Varginha, no interior de Minas. Legal, cara, assim, ó, já uma coincidência entre a gente. Você começou na Philips, eu comecei no ABN AMRO. Então, duas origens holandesas aí, ó, legal. Exatamente. E cara, aí, depois disso... Eu vou te falar, eu sou louco por Amsterdã, louco. Olha isso aqui, cara. Olha aqui. Que demais, porra. Olha isso aqui. Sensacional. É muito maneiro, é muito maneiro. Ficava lá interagindo com a galera, com os holandeses de lá. Já fui 3 vezes pra lá. E a última vez que eu fui, eu conversei com uma galera do ABN AMRO lá, né, cara? Olha aí, cara, que demais, cara. Eu tenho que voltar à quarta. Vale muito a pena, muito legal. E aí, depois disso, eu cheguei a empreender também. Na época,
montei uma transportadora de café depois que eu saí do estágio. Foi muito breve o período, mas falando de carreira bancária, comecei no Unibanco, nosso saudoso Unibanco. Queria saber quem já foi Unibanco aí, porque Rapaz, tem várias vezes. boa pergunta. Bote O aqui no Unibanco era uma casa comentário. Quem foi bacana. Unibanco? Bota aí, hashtag Unibanco aí. Exatamente, é uma casa aí que, enfim, eu pelo menos senti saudade. E eu entrei no Unibanco em 2008. Melhor, ó. Hashtag 30 horas, é melhor. Hashtag 30 horas. Era muito maneiro, era muito maneiro. E aí eu trabalhei no Unibanco, entrei no Unibanco pela porta de entrada do programa que eles tinham na época chamado Agentes de Benefício, que era basicamente um programa que treinava para operar na seguradora, né? Então, legal, fazendo a venda consultiva de produtos de seguro e previdência privada, né, nas diferentes agências de uma região que você cobria ali. Seu papel era fazer esse suporte junto com os gerentes de relacionamento, indo e fazendo essa venda de produtos de previdência e seguro, né? Depois de um tempo a gente teve a fusão lá com o Itaú, e aí eu virei um gerente de investimento na época, então tive lá que passar lá pelo CPA 20, né, que na época ainda era alguma coisa assim, que a galera ficava tudo amedrontada. Hoje a gente sabe que CPA 20 realmente é básico, tem que ter, né? Enfim, esse aí tem que concluir tem que fechar esse checkbox aí. Pelo amor de Deus. E aí, o que eu fazia, né? Eu cobria a região do sul de Minas Gerais, fazendo atendimento como gerente de investimento, aconselhando investimentos e promovendo palestras nas agências, né? Sobre produtos, né? E fazendo essas visitas junto com os gerentes de relacionamento para clientes. Então, fiz isso aí por volta de uns 2 anos e pouco. Depois disso, eu saí de Minas Gerais e resolvi pegar uma oportunidade como gerente corporate de um banco de médio porte aqui em São Paulo, chamado Indusval. É um banco focado em crédito para corporate e middle market, mais ou menos, onde eu fiquei por um tempo. E minha última passagem bancária foi para um outro banco chamado Modal. O Modal hoje está muito famoso em função da corretora, Modal Mais, que eles estão... Mas o Modal também tem um braço de banco, e eu trabalhei no corporate lá do Modal, atendendo também carteira de grandes clientes, né? Legal. Mas aí, ao longo dessa carreira, cara, assim, desse momento que eu passei no mercado financeiro, que foi aí de 2008 até 2015, eu sempre frequentava, quando eu vim aqui para São Paulo, o ambiente de startups. Então eu trabalhava no banco durante o dia, e quando era no período da noite, tinham vários eventos sobre startups e tudo mais. Eu curtia, achava legal aquilo. Frequentava. Aqui na Black eu chamo isso de jogar fora das 4 linhas. Tu saía do ambiente das 4 linhas, que era a agência, e ia buscar conhecimento fora das 4 linhas. Era isso, né? Exato. E assim, é aquela coisa paralela que você curte falar, que você gosta de ouvir. E aí, assim, fiquei frequentando esses eventos durante um tempo, aí, a partir de 2011, aqui em São Paulo, onde a conversa que tinha aqui era falar sobre startup nesse evento. A gente conhecia os CEOs, o ambiente de startup era super aberto, era muito fácil conversar com CEOs e tudo mais. E a ideia era muito mais ouvir o que é uma startup, qual é o conceito de startup, o que é uma startup enxuta, tudo isso aí. E o negócio era assim, como a ideia era falar de startup de uma forma geral, era comum você estar, por exemplo, numa mesa ali, num ambiente de conversa, ali numa palestra, com o country manager da Adyen, que é uma empresa de pagamentos gringa, uma fintech, e uma pessoa querendo montar um Tinder para cachorro, por exemplo. Então, assim, era tudo meio que misturado, porque todo mundo queria falar de startup. Tinha uns caras lá que queriam fazer um Tinder para cachorro. Então, a gente falava de tudo meio junto e misturado, né? E aí o tempo passou, fui dando mentoria para algumas startups dentro do meu segmento, né? Falando sobre mercado financeiro e tudo mais, para algumas startups especificamente. E aí o tempo passou, quando chegou em 2013, depois de um tempo frequentando essa cena, eu percebi que lá fora a gente estava começando a ter um movimento de verticalização das startups. O que é isso? Ao invés de a gente falar só de startups como um todo, em eventos como esse que eu falei para você, a gente passou a ter, por exemplo, startups do ramo financeiro, fintechs. A gente começou a falar das startups e botar o rótulo, né? Fintechs, agtechs, que são as que trabalham no setor agrícola, edtechs, que são do setor de educação. E aí eu senti que esse movimento estava crescendo. No Brasil ainda não se falava tão especificamente, mas lá fora já falava. E aí eu tirei férias do banco na época
Fui Isso foi o para quê? fora, fui para... 2015, mais ou menos? Isso foi 13, foi 13. 13. 2013. Aí eu fui para fora, tal, descobri eu fui pro Vale do Silício, fui para Nova York, e aí eu falei, pô, tem realmente, o bicho tá pegando, a galera tá falando bastante de fintech, ninguém tá falando isso lá no Brasil. Aí eu voltei, e aí nessas trombadas das viagens, eu conheci um pessoal de uma organização que chamava chamava Next Bank inicialmente, depois mudou o nome para Next Money. O que eles faziam? Eles fomentavam conversas sobre o ambiente fintech, sobre inovação para o mercado financeiro, nos principais polos de inovação, de polos do mercado financeiro do mundo. Então eles faziam conversas, por exemplo, igual essas conversas que eu tinha de startup, só que eles faziam essas mesmas conversas só com gente que estava interessada em falar de fintech. Entendeu? E faziam isso em Madrid, faziam isso em Xangai, faziam no Vale do Silício, um monte de lugar. E não faziam aqui no Brasil. Aí eu masquei o cara lá uns bons meses, porque essa organização é de Singapura. E aí o cara chegou e acabou me deixando abrir aqui o que chama de o capítulo, né, o Chapter Brasil. Que é como se fosse o Rotary Club, né? Tem os diferentes capítulos, então eu abri o capítulo Brasil e comecei a fazer os primeiros eventos de fintech do Brasil, nos idos ali comecei em 2015. Tá? Uau. E aí a gente começou a rolar essas conversas. E foi impressionante, que assim, no primeiro evento já deu 150 pessoas, e desde pessoas de áreas recém-criadas de inovação de alguns bancos, até os próprios CEOs de fintechs que estavam lá, que eram caras que eu já conhecia daquele ambiente, mas que não tinha um rótulo de fintech, e a galera topou de fazer essas conversas, foi muito legal. Foi assim que eu comecei a falar de inovação. E olha que eu não tinha deixado o banco, estava em banco, estava ali, estava cá, né? E aí eu estava me perguntando, porra, eu tô gostando de fazer isso, queria ir full power nisso aqui. O destino me deu um empurrãozinho, né? Eu fui mandado embora do meu último banco, que foi o Modal. E eu falei, pô, é agora. Agora eu vou ficar totalmente imerso nisso. E aí eu comecei a fazer os primeiros eventos de fintech aqui do país. Os caras que participavam de bancos começaram a perguntar, bom, Bruno, já que você faz parte dessa rede global, eu tinha call com os caras, né, com a galera lá para falar, por que está acontecendo aí na Suíça, o que está acontecendo aí em Madrid? E eles me falavam o que estava acontecendo de inovação lá, e aí as pessoas de banco aqui, né, das áreas de inovação, falavam assim, ó, Bruno, e frequentavam meu evento, olha, Bruno, já que você conhece isso aí, eu queria contratar uma consultoria sua para entender melhor esse meio. E esse foi o pontapé inicial para eu abrir minha consultoria e começar a trabalhar com esses caras. Então já trabalhei, fiz projetos para Santander, Mastercard, Febraban, e também para órgãos governamentais estrangeiros, esse o governo de Hong Kong, o governo do Canadá, do Reino Unido. E me abriu muitas portas, porque como eu abracei esses caras de fora para cá, para todos esses caras lá fora, eu era a voz que falava para eles o que estava rolando no Brasil. Então isso abriu muitas portas de oportunidades minhas de palestrar em Hong Kong em 2016, em 2017 também, para palestrar em Londres, palestrar no Vale. Então muita coisa abriu aí, tive essa sorte. O que abriu também outras portas aqui no Brasil, como eu falei, falar de startup como um todo, a gente tem aqui no Brasil uma associação chamada Associação Brasileira de Startups. Eles também representavam as startups, foi fundada em 2011, e eles representavam as startups como um todo. E, mais ou menos em 2016, eles entenderam que também seria interessante botar um líder para cada vertical, como fintech, edtech, e me chamaram para ser o líder deles de fintech. Então eu assumi essa posição. Pintaram duas outras oportunidades, uma para dar aula num curso de fintechs da FGV e outra para dar aula no MBA da USP, aqui de São Paulo, falando sobre fintech especificamente. Então eu também encarrego essas cadeiras. E o meu filhote, que pintou aqui, 2020, né, agora que eu lancei no começo do ano, o meu livro, O Fenômeno Fintech, onde eu conto bastante da história das fintechs desde o lado de trás, tudo o que aconteceu aqui no Brasil e também os desenvolvimentos das fintechs no mundo, né? Então, esse é um pouquinho do que eu... E aonde o pessoal pode achar o teu livro, Bruninho? Cara, pode achar, a Amazon vende, inclusive ele tá hoje best-seller do segmento bancário lá na Amazon, né? Ele tá lá dentre os best-sellers do segmento bancário. Você pode entrar na Amazon, nas principais livrarias também.
Tem até, se você a pessoa entrar no meu perfil, lá no link na bio, já tem um link, você clica, já cai direto lá Bacana. na Amazon para você poder adquirir lá uma unidade. Eu falo bastante futuro, eu falo bastante do presente, tem muita coisa rolando agora, a gente tem transformação no mercado financeiro. E, enfim, espero que vocês gostem aí, quem tiver a oportunidade de ler. Eu também estou super aberto aqui, depois me manda um feedback aqui Massa. né? E eu posto muito no LinkedIn também, depois se vocês tiverem a oportunidade de olhar algumas análises, textos e tudo mais que eu escrevo lá, fica também essa dica. Legal, Bruninho. Assim, você falou do presente, né? Você vai contar um pouco da tua história. Eu quero falar um pouco de presente para a gente entrar no futuro. Mas antes de falar do presente, eu achei interessante você falar da tua voz de estar indo para Hong Kong, para outros países, para falar como é que está no Brasil. Que apesar do Brasil ter a fama de ser atrasado em algumas coisas, né? Se a gente for falar de mercado financeiro, ainda mais na parte de tecnologia, o Brasil não está tão atrasado assim. Se for pegar o SPB, né, que é o Sistema de Pagamentos Brasileiro, ele é super avançado. Assim, se for comparar o SPB, que é o do Brasil, e o da França, cara, o do Brasil já dá de 1.000.000 a 0, né? Exato. O brasileiro ele tem aquela síndrome de vira-lata, né? A gente tem um sistema eleitoral que, por exemplo, uma eleição a gente em horas sabe o resultado, e em países desenvolvidos não é assim. O Brasil tem a síndrome de vira-lata. Então, assim, o Brasil tem algumas coisas que estão atrasadas por questão de cultura, e aí o mercado bancário vai no gênero. E aí, quando eu falo o que o banco está atrasado no Brasil, eu enxergo no tema pessoas, né? No como se fazer banco, falando de pessoas. Agora, tecnologia, o Brasil manda bem. Cara, o que hoje você enxerga, tanto do que tem no Brasil, tanto do que tem lá fora, eu até vi uma reportagem no Infomoney, né? Falando que o N26, que é a fintech mais braba da Europa, né? Eles estão querendo vir para o Brasil. Fala para mim, antes de falar de futuro, como é que está hoje posicionado o mercado de fintech aqui e como isso, de alguma forma, vem já assustando os bancões? E o que os próprios bancões estão fazendo, né? Legal, Rafa. Acho que tem vários pontos legais que você colocou. Vamos tentar percorrer por eles aí. O primeiro deles é o seguinte, como você falou, como é que é falar de Brasil lá fora? Cara, é muito engraçado. Antes eu fazia um esforço grande para ter que vender Brasil em 2016, tá? Porque você tinha um cenário político conturbado, você tinha, enfim, umas perspectivas econômicas um pouco complicadas. E também não se falava muito do que está rolando de fintech aqui, então as pessoas meio que não sabiam mesmo. Então era difícil vender. Hoje, até quando eu faço palestra internacional agora recentemente, cara, é impressionante como é o interesse das pessoas em relação ao Brasil. Tá? Bacana isso. Esse é um ponto, tá? E aí outro ponto, né? Você falou como é que está sendo esse movimento, né? O movimento fintech aqui no Brasil, em 2013, ele teve algumas fintechs foram fundadas, dentre elas o Nubank, né? Que é a mais conhecida de todas. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é fintech, mas ela sabe quem é o Nubank. Quem é o Nubank. Né? Então, assim, independente de qual é o rótulo que você coloque, eu acho que vale isso aí. E o interessante, cara, quando você para pensar, a gente tem várias coisas avançadas, como você falou, em termos de infraestrutura aqui no Brasil, até a questão mesmo da TED, né, que a gente tem aqui, que é um sistema super rápido, comparado com você vai fazer envio de recursos lá de uma pessoa para outra nos Estados Unidos, demora uns dias aí para o negócio cair na tua conta, que a TED ainda é bem mais rápida, isso foi implementado em 2002. Então a gente está muito na frente em alguns aspectos. Mas a gente tem um problema aqui, e esse é o ponto que eu até coloco bastante no livro, para explicar a visão do banco versus a visão das fintechs. O banco, muitas vezes, ele é orientado para produto. Então, o que o banco faz? O banco chegava, gastava um tempão para criar o produto, e não perguntava muito o que o cliente queria, não. E mandava aquilo no goela abaixo do cliente, entendeu? E eu acho que rolava durante muito tempo, até para o mercado, rolava muito pouca venda consultiva também. Então a gente teve aí um período meio complicado.
e que está mudando, inclusive, por um trabalho que você tem feito, né? Então, esse é um ponto. E nessa esteira, até mesmo de várias imagens arranhadas de grandes bancos, né, que todo mundo já teve algum problema com algum banco, por, enfim, qualquer, seja ele qual for, surgiram fintechs, e o caso, por exemplo, do Nubank é super icônico, porque o Nubank fez algo que eu jamais imaginei que ia poder acontecer aqui no Brasil. Porque eu também já trabalhei em banco. Que é o quê? Que é você conseguir ter uma marca de um provedor de serviços financeiros que seja amada pelos clientes. Cara, a lição que o Nubank está dando para todo mundo é exatamente esse de mimar o cliente, cara. Você coloca o cliente no meio dessa relação, no centro dessa relação. Então, toda a forma como eles desenvolvem isso, e você ter uma marca financeira onde as pessoas, ao invés de estarem metendo pau, né, no Twitter, na internet e tudo mais, as pessoas estão fazendo declaração de amor para a empresa, é algo que o bancão tem que pensar. Onde é que a gente errou? Né, o que a gente tem feito de errado? Acho que esse questionamento ele é super importante. Porque no final do dia, Rafa, a tecnologia ela é só um meio, cara. Ela é só um meio. Porque, na verdade, o foco que a gente está falando aqui é como as fintechs conseguem modificar essa relação com o usuário e entender quais são os problemas, quais são as dores que o usuário tem. E tentar minimizar isso. Entendeu? Então, assim... engraçado, né? Que você está falando de um tema, você está falando de fintech, tecnologia. Agora, no fundo, isso não tem nada de tech. É people, né? É muito pode ser totalmente, cara. Não tem um processo robotizado, informatizado no Nubank que faz eles serem assim. É cultura. Né? Não é por aí o negócio? É isso, cara. E assim, a gente sabe que a indústria bancária brasileira ela tem alta tecnologia também. Obviamente que tem mainframe, servidorzão antigaço em banco, entendeu? E a maior dificuldade deles na parte de tech é você poder pegar uma infraestrutura legado, que a gente chama, antiga, que está lá rodando o banco, fazendo ele funcionar há décadas, e conseguir, muitas vezes botam várias camadas tecnológicas em cima disso aí, e você meio que dá aquela maquiagem. Isso é um desafio, sim, obviamente, do ponto de vista tecnológico. Mas, cara, para pensar. O que o Nubank fez? Ela ressignificou a questão do produto do cartão de crédito, que era algo que às vezes você recebia sem nem ter pedido. E, já tive problema até de, o cartão me cobrar anuidade sem eu nem ter, trabalhado ele direito e eu ficar puto, eu tentar cancelar e não conseguir. Então, assim, eles ressignificaram isso, eles transformaram um produto igual o cartão de crédito em um produto que a princípio era uma fila de espera, como se fosse uma fila de balada, né, que você recebia um convite para você ganhar ele e tudo mais, e com um atendimento bacana e com coisas muito simples que os bancos já poderiam ter implementado. A Cristina Junqueira, que é uma das fundadoras do Nubank, ela já foi da área de cartões do Itaú, entendeu? E tem coisa lá que ela tinha vontade de implementar, como você poder fazer você conseguir ver em tempo real um gasto que você faz e aparecer no seu celular, no aplicativo, entendeu? Isso facilita demais a vida. Não você faz a compra, tem que esperar chegar a fatura, você descobrir lá. Eu me vejo um pouco na Cristina, porque muita coisa que eu queria implementar de treinamento no banco, eu não conseguia porque o banco já tinha o modelo dele, né? Aí tem Exato. Aí aquilo, né? Aí o Itaú perdeu a Cristina, o Santander perdeu o teste para a gente fazer aqui fora o que poderia fazer lá dentro, né? Olha que coisa, né? Exato, mas é normal isso, assim. Eu acho que as instituições no primeiro momento, eles não deram muito crédito para as fintechs, falaram, esses carinha pequeno aí, deixa que não vai dar em nada. A mídia até insuflava falando que, é o Davi versus Golias e tal, mas no final não precisou disso, entendeu? Assim, a forma como a gente consome produtos e serviços financeiros mudou. Antes existiam só o banco. Existia só o banco. O banco era o shopping center financeiro. A forma como a gente consome produtos e serviços financeiros hoje mudou drasticamente. O que acontece? Como era a vida pré-digital, né? Como era o mundo antes das fintechs, antes do advento do digital. Você tinha o banco, e o banco que tinha como vantagem competitiva em relação a qualquer outro concorrente, ele tinha a rede de agências. Então, assim, a capilaridade, a quantidade de agências que você tinha num país igual o Brasil, com extensão continental, fazia toda a diferença, né? Para você conseguir acessar clientes, né? Então, essa era a realidade. E o banco
oferecia tudo lá de produtos e serviços financeiros. É o shopping center financeiro, aquele modelo que a gente conhece. Pois bem, esse cenário com o mundo digital mudou, porque a gente começou a ver a entrada das fintechs e você desmaterializa a questão de precisar ter um ambiente físico para você ir lá contratar um produto de serviço financeiro, né? E as fintechs, ao invés diferentemente dos bancos que trabalham com um portfólio de produtos grandes, e muitas vezes, né, a gente tem que ser franco, o funcionário bancário que está atendendo, ele não tem um domínio completo sobre os diferentes produtos ali, tá? Ele não tem. Ele não consegue vender algumas coisas. E aí, nessa que muitas fintechs surgiram em cima disso, tá? Então o que acontece? Surgem esses players, essas fintechs que trabalham no digital e que são muito especializadas num tipo de produto específico, né? Vou dar um exemplo, tá? Existe uma fintech chamada Creditas. A Creditas, eles fazem basicamente empréstimo com garantia de imóvel ou de veículo. Tá? Agora eles expandiram para consignado. É verdade que eles estão candidatos a unicórnio? Existe isso aí mesmo? Sim. Eles estão num momento de crescimento muito bom. O Sérgio, inclusive, que é o CEO, ele participou do primeiro evento que eu fiz de fintech. Ele estava lá. Ele foi um dos painelistas lá. E o que acontece? O que ele viu como dificuldade? Ele é espanhol, ele nem é brasileiro, tá? Ele viu a oportunidade aqui quando viu que tinha... Pô, os spreads estão altos aqui no Brasil, ele falou, pô, vou lá empreender. E ele descobriu, cara, que esse produto, né, de empréstimo com garantia de imóvel ou de veículo é um produto que o banco tem na prateleira, mas o funcionário não sabe vender. E o processo é realmente complicado. Que aí você tem que pedir uma documentação extensa, avaliação, tudo. Você tem que. É complicado uma pessoa física chegar e fazer esse tipo de coisa, sendo que nos Estados Unidos é um produto que chama home equity, né? Que é um produto que vende pra cacete. Vende demais. Aqui não, mesmo porque também, muitas vezes, o cara é estimulado a vender um crédito pessoal e tudo mais, que dá uma margem melhor, produto mais fácil de desembolar. Então, existe essa grande diferença aqui, tá? E aí ele entendeu, e ele tentou fazer o processo. Ele entrou em agências bancárias, tentou contratar esse produto e não conseguia, porque simplesmente ninguém sabia vender, né? E aí ele criou a Creditas para poder fazer esse processo todo online e com a jornada ali bem facilitada para você conseguir ter o tempo de resposta e tudo mais. Então você consegue hoje tomar um empréstimo com garantia de imóveis ou de veículos super rápido na Creditas, uma bola que os bancos comeram porque não sabiam dominar, vender esse produto. Você vende tudo, mas tem produto que você esconde lá no seu estoque, né? Então como é que você vai conseguir ser competitivo? E moral da história, hoje a gente tem os bancos ainda vendendo tudo, mas a gente tem várias fintechs que são muito especializadas em alguns produtos como alternativa para os clientes. Tá? Então, a forma de consumo mudou. E qual que é o próximo estágio que a gente está movendo agora? São as fintechs, entre elas e as fintechs juntamente com os bancos, se alinhando para fazer ofertas de produtos complementares. Por quê? A gente tem, como você comentou, tem o N26, que é um banco digital alemão, tá? Que está com rumor de vir aqui para o Brasil. Eles já tem equipe aqui, inclusive. Eu conheço os caras lá. Eles estão trabalhando para ver quando fazem o lançamento. Tá? Lá fora, eles têm o produto, eles fazem a interface bancária, tem os produtos ali de cartão e tudo mais, bem básico. Eles fizeram uma parceria com uma outra fintech chamada TransferWise. O que a TransferWise faz? É uma fintech que facilita você fazer uma remessa financeira, né, de câmbio entre pessoas, super fácil, barato e tudo mais. Então o que o N26 pensou? Ao invés de eu chegar e criar uma área de câmbio para fazer mais esse produto, pô, vou fazer uma parceria, uma integração com a melhor cara que faz isso. Uma joint venture, tipo isso. Não chega a ser uma joint venture, é um rebate. Que é assim, cara, eu vou ofertar teu produto dentro da minha plataforma. Se para os meus clientes, vai ser bom para os meus clientes que eles têm mais esse produto. E se vender, a gente dá uma rachada na receita aqui. Entendeu? É o ganha-ganha. A fintech ganha, cresce, com a TransferWise vai acessar uma base de clientes maior e o N26 dá esse benefício a mais para o cliente. Então começou agora esse estágio que a gente está indo, de colaboração, de parceria. E a gente vai ter também muitos bancos fazendo isso. A questão é que é problemática para o banco fazer isso, porque é o seguinte, a gente sabe que uma área de câmbio de um banco é cara, pesada, tem uma galera trabalhando lá, o custo é realmente mais caro do que a dessas fintechs, então não tem como você desmantelar de uma hora para outra a tua área de câmbio e fazer uma fintech de câmbio ou fazer uma parceria com alguma, entendeu? Você vai tomar porrada de acionista, porque todos esses bancos aí têm papel, né, aberto aí, capital aberto na bolsa.
né? Então, assim, a gente está tendo esse momento hoje de colaboração e muita coisa legal vai vir aí. E é muita oportunidade também para a gente, em termos de se adequar a esse novo mercado, tá? Porque dinossauro não vai sobrar nesse tempo, nesse momento, não. Você chegou num bom ponto que eu ia tocar, cara. Assim, esse mercado do futuro vai exigir pessoas muito preparadas para mudança, né? Para mudança, para novos comportamentos, para coisas que não existem, né? Tudo que a gente está falando aqui, há 6, 7 anos atrás, nem existiam. E hoje em dia, tem pessoas sendo requisitadas para ganhar seus 10, 20, 30 mil. E aí? E aí? Como é que você se cria, né? E sabe o que eu acho engraçado, Bruno? Tem gente nos bancos ainda chorando. Ah, eu tenho medo de ser demitido. O que eu vou fazer da minha vida? Mas é a mesma pessoa que está sofrendo para tirar CPA 10. Entendeu? Parou no tempo, né, bicho? Então, eu acho que esse aqui é o ponto. Assim, a gente tem que estar muito ciente e ser muito dono da nossa carreira, cara, em termos de empregabilidade, em termos do que... Cara, independente de onde você... Se você é um cara bom, vai ter mercado em vários lugares, seja em banco, seja em fintech, entendeu? Então, desde você desenvolver soft skills, que é super importante, você também ser ágil, entendeu? Que eu acho que esse é o grande problema. Os bancos, qualquer projeto que você vai fazer, seja de TI, demora muito tempo para aprovar, demora muito tempo para implementar. Entendo, são estruturas muito grandes. Mas nesse tempo, cara, uma fintech já testou, já viu o que dá certo, o que dá errado e já está no outro estágio, já está entregando, entendeu? Então, esse é o ponto. O profissional do futuro é um cara que vai ter que ter uma capacidade de adaptação cada vez mais intensa. Né? E também, então... Bruno, é outro ponto. Ele também tem que independer da instituição. Tem pessoas que demandam do que a instituição vai fazer para ele poder fazer. Ele não se antecipa a movimentos. Só que assim, ele não enxerga que por trás a própria instituição está mudando para o futuro, mas ele fica assim, ó. Ele fica, eu vou esperar o veredito final, porque aí eu vou lá e tomo uma atitude. Só que quando isso acontecer, é o que está ocorrendo hoje. É o tsunami que está passando aí. As pessoas não estão tendo nem tempo de se mexer. É isso. E proatividade, velho, é super importante o cara ser desembolado. Porque, assim, muitas vezes, eu falo pra vocês, óbvio que é uma realidade, tem várias realidades aqui. A gente tem gente que tá em rede de agência muito distante e que tem um outro contexto, que tem outro jogo para jogar. Mas eu acho que alguma coisa. O jogo da adaptabilidade serve para qualquer um, tá? Mas dando um exemplo para você. Vários bancos estão com estratégias de programas de inovação, parceria com fintechs. Conseguem desenvolver ações, tentam disseminar ações de inovação dentro da organização. Cara, tentar se envolver o máximo possível, entendeu? Se o banco, por exemplo, minha consultoria, a gente faz programas de hackathon, que é o que basicamente também aquela maratona onde as pessoas ficam ali durante um final de semana desenvolvendo novas soluções, né? E aí tem cara que desde pessoas de negócio, vão ter pessoas focadas em produtos de mercado financeiro, vai ter gente também de TI. Então é um mix de habilidades. Cara, sempre tiver uma oportunidade dessa, se candidata, cara. Então tem gente que vem questionar, e a gente fica sabendo, quando a gente rodou num grande banco aí, funcionário que às vezes, eu não vou perder meu fim de semana. Então assim, tipo, cara, mas tacanhice que não dá pra entender, entendeu? Você tá tendo uma oportunidade de, tá com a galera diferente, ter uma tremenda exposição em relação a vários gestores ali. Você tá tentando entender o que o banco está querendo fazer de diferente, entendeu? É muito importante a galera se conscientizar disso. Sabe qual é o problema, Bruno? Sabe qual é o mindset? As pessoas não pensam que ela pode ter em 2025 um fim de semana muito melhor do que ele vai ter no próximo final de semana. Mas ela esquece que para ter esse fim de semana, em 2025, ela vai ter que abdicar talvez no próximo final de semana. Não que todo final de semana vai ser abdicado. As pessoas... eu chamo isso aqui na Black de ciclo de desequilíbrio, né? Às vezes nós precisamos praticar alguns ciclos de desequilíbrio e desequilibrar, por exemplo, uma vida pessoal por um período para poder pensar que a médio e longo prazo isso vai trazer um conforto, uma perspectiva, uma realização totalmente diferente se aquela atitude não fosse tomada. Porque sabe o que acontece? Na grande maioria das pessoas, vamos lá que hoje é 2025. Sabe o que eles vão fazer ao olhar para 2020? Se arrepender.
Pois é, cara. E é impressionante também que a gente vê também o negócio seguinte, Rafa, eu saí do mercado financeiro, mas boa parte dos meus amigos são do mercado financeiro tradicional. Eu falo hoje na frente de inovação. Mas eu vejo uma galera ainda das antigas reclamando das mesmas coisas, bicho. Parece que, assim, abriu uma... Eu viajei no tempo, eu tô voltando e falando com a mesma pessoa, reclamando dos mesmos problemas, parado no mesmo lugar, entendeu? Tem alguns deles, muito amigos meus, mas assim, eu já dei toque e tal, mas é impressionante, cara, assim, quando a gente, diante de tudo que está acontecendo, de tanta transformação, você estagna, cara, quando você vê, você virou um dinossauro, bicho. Quando você vê, você virou um cara totalmente preso naquelas condições, naquela situação, e isso é extremamente nocivo para tua carreira, entendeu? Então, eu tento sempre falar disso, e também colocar para a galera que a gente está tendo uma mudança na forma como os produtos e serviços financeiros são consumidos, né? E como você, como profissional, pode ser mais rápido, entender melhor como essas mudanças vão te impactar e, quem sabe, ter um perfil que seja bom, aberto o suficiente para que, se faltar emprego num banco, você vai para uma fintech, entendeu? Assim, ou você vai numa fintech porque realmente você está afim mesmo de topar um novo... A questão mais competitividade no mercado é bom para o cliente e é bom para quem trabalha no mercado também. Porque hoje em dia, assim, se você trabalha no mercado financeiro, você fica refém. Cara. Eu falei isso esses dias no meu canal no Telegram. Olha como o mercado financeiro ele está tomando uma dimensão muito doida em relação ao que você acabou de falar, de ter outras coisas a não ser trabalhar em grandes bancos, né? O que está sendo aprovado nas escolas? Educação financeira. Educação financeira, exato. Sim. Aí eu pergunto, seria absurdo algum bancário daqui a 5 anos ser professor de uma escola, de escolas, né? Dando aula. Olha a ramificação. O bancário fica com o pensamento pequeno, né? De não, mas o meu emprego, não sei o quê. Cara, a gente está falando de fintech aqui. Como eu falei da escola agora, tem várias coisas que podem acontecer. Mas o grande problema, acho que o grande tumor, na verdade, hoje, é ele não fazer nada hoje. Porque se ele não for, por exemplo, um educador financeiro hoje no banco, ele nunca vai estar na fintech, ele nunca vai estar na escola, ele não vai estar em nenhum lugar. Ele vai estar, com todo respeito, pelo amor de Deus, até usei esse exemplo, ele vai estar no Uber. Lá, não na Uber, trabalhando na Uber, rodando na Uber. Ele vai estar, às vezes, num emprego operacional aí fora, vai estar nos empregos do mercado, você falou de empregabilidade, ganhando... Porra, meu amigo, o que o bancário ganha de vale, Bruninha? Tem gente que ganha de salário aí na rua. Porra, o vale do bancário é quase R$1,50. Tem gente que ganha isso só de salário. Foda, E esse mesmo bancário fora... Esse mesmo bancário fora, ele não ganharia o mesmo... Eu falo hoje com propriedade, Bruno. Eu converso com bancários do Brasil todo, meu caro. A gente está hoje só em mentoria em 24 estados do Brasil. Então, eu conheço esse povo. Se o banco demitir hoje 40% dos seus quadros atuais... Vou chegar lá. Eles não se recolocam no mesmo nível. Não é porque o mercado tá ruim, não. É porque eles não têm vaga. Eles não têm vaga. É isso. E isso é um tumor do mercado hoje. Isso é um tumor. E, Rafa, esse é o grande problema. Quando o cara ele fica numa situação onde ele se coloca, tá? Numa situação onde, se ele é demitido, ele não sabe o que ele faz da vida. Ele ficou tão condicionado no modus operandi dele, da coisinha que ele faz no banco, da forma como ele trabalha, cara, a coisa realmente pipoca. Você sabe que todos os grandes bancos estão enxugando quadro. Por quê? O nível de eficiência das fintechs está sendo cada vez, apesar de perderem dinheiro e tudo mais, porque eles estão queimando caixa, muitas delas, para poder fazer um processo de expansão agressivo, e um dia vão equalizar e não vai demorar. É visão de médio e longo, né, Bruninha? Visão de médio e longo. Exato. Tem plano ali, tá? O que acontece? Os bancos, eles vão ter, para poder enfrentar essa competição, enxugar os quadros. Então, assim, já foi noticiado várias vezes, inclusive toda vez que tem um call aí de resultado, o Itaú fala, Bradesco fala, todos eles falam, estamos enxugando. Então, PDVs, vários programas de demissão voluntária, vários programas, todo mundo sabe aí. Então, assim, pessoal, a gente tem que ficar atento. E aí, o que eu fico para pensar, Rafa? Você hoje é um cara, é um gerente de relacionamento, beleza?
Hoje a informação, ela tá para todo mundo, tá? Hoje, por exemplo, é engraçado, até com essa explosão de YouTubers falando de investimento e tudo mais, isso trouxe bastante informação para o leigo. Acho que a pessoa antes não tinha a menor ideia de que era CDI, né? E aí hoje em dia, com vários YouTubers que a gente não precisa citar, mas vários, a pessoa consegue minimamente saber isso. Tem gerente ainda, cara, de relacionamento, que vai sentar na frente desses caras, de um assinante de um canal de youtuber desse e tudo mais, e vai tomar um baile. E vai ouvir de produto que ele, não tá, que ele nem sabe o que é. Então, quando um cara tá nessa onda e ele não se atualiza nesse ponto, esse é o mesmo cara que eu sei que quando perdeu a vaga dele no mercado, quando ele foi mandado embora, por causa de foi enxugado ali e não vai ter mais vaga porque os bancos estão fechando os quadros, onde é que esse cara vai? Entendeu? Nem quando ele estava lá, ele estava conseguindo estar atento e sabendo se desenrolar dentro do grande espectro que é o mercado financeiro, cara. Então a gente precisa ter muita ciência disso, cara. Rapaz, olha quem tá na live aqui, cara. Eu não sei nem pronunciar o nome dele. Ele deve ter vindo por causa de você. Eu compartilhei hoje. Ele é chinês. Me ajuda a pronunciar o nome dele, cara. Eu não sei, me ajuda aí. A Gancier, não sei como é que se fala. É o Inricê. Isso, exatamente. Obrigado, meu cara. amigo, como é que você tá, cara? Meu chinês tá péssimo. Bom te ver, mestre. Ele, inclusive, ontem eu compartilhei uma postagem que eu tirei lá do Facebook dele. Incrível, cara. Depois tu vê lá, Bruninho. Sigam o Inricê. Ele é um dos caras que mais entende de China. Aqui, eu ouso dizer que quando você fala de China e fala de tecnologia, ele é o cara. Pode seguir esse cara que vale muito, são várias pérolas que ele solta aí, cara. Vale a pena. É Inricê que você fala, né? Inricê, é isso aí. Desculpa por pronunciar seu nome errado, meu camarada, mas, pô, eu juro que eu vou melhorar o mandarim. Meu inglês tá legalzinho, mas, pô, o mandarim tá um lixo. Tá demais. Pô, animal, gente. Mas, Rafa, pô, é isso, cara. Se puder puxar umas perguntas aí, acho que vale a gente bater um papo aí. Não, eu queria Bota falar na sobre roda. um comentário. O Renato aqui, ele comentou aqui no chat, falou que enquanto as fintechs queimam caixa, os bancos estão se modificando e se adequando ao mercado. Eu tenho uma opinião sobre isso, tá, Renatão? Porque muitas pessoas chegam e falam, mas os balanços das fintechs dá prejuízo ano após ano e os bancos ano após ano vem dando lucro. Isso é uma visão um pouco de curto prazo do que está acontecendo. Os bancos ainda estão se aproveitando do legado que eles possuem. O nosso papo aqui é um papo de médio e longo prazo. Só que é um médio e longo prazo que no mundo de hoje, o nível de velocidade para ele se tornar presente é um negócio muito assim, ó. Muito rápido. E digo mais, Rafa, a forma como o banco opera, vamos lá, a forma como o banco operava 10 anos atrás já não é a mesma forma, tá? E como ele vai operar daqui para frente, ele obviamente vai ter um movimento de enxugamento de quadro, a gente sabe disso. Vai ter produtos que o banco vai entender que não vai ter tanta competitividade, que provavelmente vai deixar de operar em alguns produtos. Então, assim, quer um exemplo claro? Olha, vamos falar do mercado de pagamentos, tá? Vamos falar aí do mercado de adquirência, né? Cielo, por exemplo. Derretendo. Cielo tá derretendo, cara. E o que é o lance da Cielo? Você está numa situação onde você tinha um market share gigante, né? Você tinha uma participação de mercado enorme, e hoje você está brigando para não perder. Você está brigando para não perder, porque do outro lado tem Stone, tem os caras, tá todo mundo aqui querendo comer a tua margem, entendeu? Você está na defensiva, então você está enxugando, cara. Você está numa situação de estar, por mais que você seja uma empresa grande, tem preço pra caramba, mas você está numa situação muito mais frágil do que os outros caras que estão a fim de ganhar. Estão ali para poder pegar o teu market share, são mais enxutos, entendeu? Foda. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que a gente falou há alguns minutos atrás, sobre tech e people, né? Porque o Renato falou aqui que os bancos estão se enquadrando. Eles estão se enquadrando tecnologicamente. Só que o grande diferencial das fintechs não tem a ver com tecnologia. As pessoas não estão entendendo isso. Os bancos, devido ao poder que eles têm, eles vão rapidamente se enquadrar nos processos tecnológicos para poder ficarem pau a pau com as fintechs. Só que o grande problema não está na equiparação tecnológica. Está no quanto a máquina
que hoje é o banco, que tem muitas pessoas ainda envolvidas, não estão capazes de poder, mesmo com o mesmo nível de tecnologia, manter o nível da qualidade. Eu acho que o grande ponto da questão aqui é esse. Exato, você falou tudo. E o que eu falo é o seguinte: todos os bancos estão correndo atrás desse movimento. Não vou falar que. Ninguém está falando aqui que os grandes bancos vão acabar, isso é um tremendo nonsense. Eu não sou dessa laia que fala isso, mesmo porque eu acho totalmente ingênuo de quem fala isso. Mas uma coisa é certa, gente: o mercado de banco está enxugando. A gente está vendo esses caras vão cortar vagas, vão fazer seus ajustes e tudo mais. Todos eles estão fazendo esse processo. Alguns continuam operando de uma certa forma, inclusive cobrando taxas muito mais altas em alguns produtos do que fintechs, porque eles têm um monte de acionista que eles têm que prestar contas, e a partir do momento que a coisa realmente ficar insustentável, é que eles vão, agora vamos implementar outro plano e vamos tentar puxar os custos para baixo para tentar balancear isso. Então, está acontecendo. A questão é, você vai ser impactado por isso. Você trabalha em banco, você já está sendo impactado por isso. Então, o componente people, como você falou, é importante. A forma até como o tech é implementado dentro do banco é importante, porque por mais que tenha informação hoje, os caras trabalham com métodos ágeis, um monte de forma avançada, existem níveis decisórios, às vezes, muito complicados. A gente sabe que banco também tem seus feudos, tem também suas disputas de poder, suas guerrinhas internas, porque nós estamos falando de verdadeiras cidades, né, cara? Alguns bancos, inclusive, têm até suas próprias cidades, né, como a gente já fala. Então assim, não é fácil. E outra coisa, tem um aspecto que a gente não pode negar, Rafa, cultura, tá, cara? A cultura, por exemplo, que um player como o Nubank forjou é bastante diferente, e aqui eu não estou fazendo mérito de valor nem nada, da cultura do Bradesco, entendeu? Que tem uma outra forma, que tem outro conjunto de valores, que tem um outro... Então, você também tem que entender quem é a nova geração que está vindo aí para o mercado financeiro. E muitos deles não se identificam com os valores pregados por alguns bancões. Sim, faz sentido? Sem dúvida. Tem uma pesquisa, e é só dar um exemplo rápido, tem uma pesquisa que foi feita no Nubank, em relação a público LGBT. Parece que, se eu não me engano, mais de 30% dos funcionários do Nubank se declaram LGBTs. Tá? Então, assim, quando esse cara está, por exemplo, no mercado financeiro tradicional, muitos desses caras não vão fazer essa declaração em relação a isso. Mas no Nubank, eles se sentem, pelo clima e pela forma como o ambiente tentou ser, como um Google, como o cara poder ser ele mesmo. Tem gente que não troca, mesmo tendo um salário mais alto, para ir para outro banco, porque o cara pensa, porque no Nubank eu posso ser eu mesmo, entendeu? Sem botar uma máscara, entendeu? Eu acho que aqui não tem a ver só com sexualidade, não. Eu vou falar. Não, eu tô dando só um exemplo, cara, só um exemplozinho. Eu vou dar um outro exemplo que é mais bobo, mas é tão absurdo quanto você hoje discutir sexualidade. Tem um banco, recentemente, que teve nossa, se falou pra caramba sobre barba. Porra, Bruno, olha isso. Tatuagem, barba, essas coisas. Pô, cara, é uma conversa muito... Em 2019, assim, se discutindo barba. Ao invés de se discutir talento, se discutir cultura, se discutir... Brilho no olho. Cliente, pô. Olho no olho. Eu acho que, assim, é um problema cultural, são hábitos. Você falou a palavra que é verdade. As pessoas estão obsoletas, estão lá em 1990, entendeu? E, cara, isso aí é inaceitável no mundo de hoje. Só que, assim, o mercado pune, né? O mercado pune. Só que, assim, as pessoas não podem se iludir que o resultado do curto prazo vai se manter a médio. Se você conversar com qualquer analista, investidor, fala: você acha que o Itaú, o Bradesco, o Santander, daqui a 5 anos no Brasil, está dando o mesmo resultado que hoje, fazendo a mesma coisa que hoje? Talvez de 10 a 10 vão falar que não. Entendeu? Pois então, cara. Eu acho, não precisa de nenhum exercício de futurologia. Isso. São várias coisas e eu vou ter que agora começar a ir para a parte final da nossa live, infelizmente, que eu acho, Bruno, se a gente fosse conversar sobre isso, meu camarada, a gente ficaria na boa, acho que um dia aqui fazendo live, né? Exato, cara, tem muita coisa pra falar. Uma ideia e eu quero fazer aqui o que eu sempre faço com eles, tá? Primeiro, eu quero abrir a caixa de perguntas aqui embaixo.
como teve as quedas das lives, acabou o tempo ficando mal administrado aqui. A gente caiu 2 vezes, né? Eu vou responder 3 perguntas aqui no chat. Ou seja, vocês podem vir aqui embaixo, no ponto de interrogação, e mandar 3 perguntas que eu e Bruno iremos responder. Nós não iremos responder perguntas do chat. Inclusive, o Veríssimo aqui no chat fez uma ótima pergunta que eu não vou responder no chat. Eu só vou responder se ele vier aqui nas perguntas, aqui embaixo, e fazer a pergunta. Eu te respondo, tá, Veríssimo? Eu faço questão. Você fez uma ótima pergunta. Vamos ver as 3 perguntas aqui, Bruninho? Para a gente poder caminhar para o final, por causa do horário, você tem compromisso, aí eu não quero também estar te atrapalhando. Tranquilo. Antes de mais nada, Rafa, até aproveitando aqui, eu falei no começo, talvez algumas pessoas não tenham pego, tá? Do meu livro, recentemente aqui, ó, que eu lancei, o Fenômeno Fintech, está disponível nas principais lojas, está na Amazon, já é best-seller na Amazon também, na categoria bancários. No meu perfil, no link na bio, tem como você adquirir, mas também se você digitar o Fenômeno Fintech no Google, vai dar lá e... Galera, baixem o e-book, ou comprem o livro, cara, eu super recomendo, cara. Vocês vão abrir muito o horizonte. Volto a falar o que eu falei no início da live, sobre pré-ocupação. Vocês vão se ocupar previamente para estar se antecipando a esse mercado do futuro que vai vir, ó, dando chinelada aí. Isso aí. Vamos para as perguntas. O Yuri aqui perguntou: quais as funções e os requisitos mais solicitados pelas fintechs? Boa. Funções deve ser cargos, né? Quais seriam aí, Bruninho? Olha, a gente tem diferentes... e aí que é o ponto que eu acho importante. Existem várias habilidades que o banco não vai te ensinar. E você vai ter que correr atrás por conta própria. Então, por exemplo, você entender de marketing digital, por exemplo, entendeu? Você entender de um growth hacking, você entender de metodologias ágeis, né? Como é que você consegue trabalhar de forma em equipes rápidas, multidisciplinares. Bruninho, tu acabou de falar um negócio que eu falo para todo mundo aqui na mentoria da Black. Por isso que eu falo, gente, você assistir essas lives aqui, vocês já estão tendo a oportunidade de ter a mentoria da Black Bankers, tá? Você tá com o Bruno Diniz na tua frente, não é sempre, não. E nem comigo, né? Eu boto uma frase do Steve Jobs que ele fala assim: na Apple, eu não contratava, né? Porque ele morreu. Eu não contrato alguém que eu tenha que dizer o que ele tem que fazer. Ele que tem que me dizer o que eu tenho que fazer. E o mercado do futuro, no mercado financeiro, vai ser isso. As pessoas têm que parar de esperar que ela vai entrar no banco, ela vai ficar 3 semanas em São Paulo treinando, aprendendo. Vai aprender, cara. O mundo hoje da informação tá aí. A Black Bankers é só uma opção. O que mais tem hoje no mundo, na internet, nas escolas por aí, é informações para você já entrar nesse mercado sabendo, preparado. Para de achar que o banco tem que te formar. O self-learning, né, Bruninho? Self-learning é uma habilidade do profissional do futuro. Não é o treinamento do banco, ou que seja. Se tiver alguém que não seja bancário aqui, também leva essa dica. O futuro, ele é self-learning. A gente estudar por si próprio para a gente dar soluções ao mercado. Não o mercado nos contratar e começar a ensinar para a gente, porque foi esse modelo que fez... que estabeleceu a era industrial, a era operacional, que hoje não está tendo tanta eficiência assim. Então, ó, mudou. E outra, você desenha a tua carreira também. Então, você entender o que é gap que você tem, você correr atrás disso. Hoje, essa internet, não sei nem, a internet está desde 94 aí, para o grande público, a gente consegue correr atrás de informação e se melhor qualificar. Mas, voltando, né? Esse profissional... Os bancos, as fintechs querem sim caras que entendam de mercado financeiro, óbvio, entendeu? O cara que entenda profundamente de produto, da mecânica do produto. Então, às vezes você está ali só vendendo produto, cara, vai mais fundo. Tem que entender como esse produto funciona na base, como ele surgiu, entendeu? Então, tanto coisas que você descer um nível mais abaixo em termos de especialização, acho que tem algumas certificações que fazem com que a gente enxergue alguns produtos de uma forma diferente, né? Que assim, o Black Bankers bate aí para a galera tirar o seu CEA, para fazer esses movimentos. Eu mesmo fiz a minha jornada para tentar tirar o CFA. Parei no level 2 porque eu resolvi mudar de lado e também estava me consumindo bastante, mas aprendi muita coisa legal.
Então, e essa questão de você ser um cara proativo, que isso cabe em qualquer lugar, independente de você estar num banco ou não, tá? Então, isso são tem soft skills e tem hard skills também que você tem que correr atrás. Legal. Aqui uma pergunta. Vocês acham que vamos ver o fenômeno de não sei se é bundling? Bundling. Legal. Isso que o Rui falou, que a gente tem 3 estágios, eu até coloco isso no livro, tá, gente, em relação à oferta de produtos e serviços financeiros. A primeira era um movimento do bundling, que era o seguinte, bundling é o que a gente chama de pacotão, né? Assim, é você ter o banco oferecendo tudo. Esse é o modelo pacote, né? Bundling. A gente depois teve um modelo de unbundling, que é o quê? Você tem uma fragmentação do mercado financeiro. Então você tem o banco aqui, mas tem os vários players fazendo a sua oferta. Então tem várias fintechs muito específicas vendendo produtos específicos. Agora a gente está caminhando para o movimento do rebundling, que é do reagrupamento dos produtos financeiros, que é o que eu expliquei para vocês lá num dos trechos, que é você ver fintech fazendo parceria com a outra. Por quê? É a era da especialização. Você é muito bom num produto, você junta com outro player que é muito bom também e consegue fazer uma oferta melhor para o seu cliente, unindo melhor os dois mundos e se mantendo com uma infraestrutura de custos baixa. Porque ao invés de você, como eu falei, criar uma área de câmbio, você pega o melhor player que faz esse tipo de produto e junta para perto de você para ofertar para o seu cliente. Sim, e isso de alguma forma, até nos bancões já se vê com 2 grandes se juntando. Sei lá, pode pegar um exemplo aí, Itaú e Porto, né? Então... na verdade a gente já tem inclusive mais sociedades, mas existem outras parcerias que você não necessariamente você precisa ser sócio um do outro. Então, esse tipo de coisa que está sendo mudado aqui no banco. Está sendo a sacada nova, as pessoas se juntando, não necessariamente societariamente, porém em collab, né? Em collab. Exato. Coisa que o mercado de tecnologia já tem há muito tempo e o mercado bancário está aprendendo agora, o mercado financeiro, né? Eu estava vendo um livro falando do Bill Gates, né? Ele fala que ele deve muito à Microsoft, à IBM, à Intel, porque eles cresceram junto por meio de collab. Claro, né? exato. A Microsoft sem a Intel e sem a IBM não seria a Microsoft. Ó, que coisa, né? Cara, não dá para ter a ilusão de querer fazer tudo sozinho, ainda mais nos tempos de hoje, entendeu? Enfim, a gente tem a parceria, ela cada vez mais está sendo enxergada. Essa pergunta, cultura modificável, muito boa pergunta. Acredito que existe uma forma assim de modificar a cultura, é bem trabalhoso. Quando a gente pega instituições que estão cheias de alguns vícios e tudo mais, é bem complicado, viu? Não vou negar que é complicado. Mas existem culturas que trouxeram algumas empresas até onde elas estão, mas não é necessariamente essa cultura que vai fazer com que elas continuem existindo para o futuro. Então a gente começa a ver aí algumas empresas tentando mudar um pouco isso. É trabalhoso, é uma das coisas mais difíceis que eu acho que uma instituição pode fazer, é mudar a sua cultura. Mas não vou dizer que é impossível, não. O que acaba acontecendo quando tem uma transformação cultural, muita gente que já não está mais enquadrado no modelo de cultura que o banco, falando de banco, né, que o banco quer para o futuro, vão acabar sendo desligadas, porque são perfis que já não fazem mais sentido. Né? Então é sempre bom entender para onde o barco está indo também. E muitas vezes também, se você quer estar no barco também, tá, gente? Porque às vezes também o negócio está indo para um caminho que não faz muito sentido. Se você é um cara que está correndo atrás da sua empregabilidade, das suas habilidades, vai para um ambiente que te valorize ou que pense igual a você também. Eu concordo. Eu acho que cultura tem 2 lados, tá? Eu acho que cultura, e depende... Deixa eu falar o primeiro ponto. O primeiro ponto ela é de cima para baixo, total. Eu acho que tem que estar muito bem delineado pela direção de uma grande empresa, e no nosso caso aqui dos grandes bancos, qual é a cultura que eles querem colocar para baixo, tá? Eu entraria num debate muito grande aqui do people e tech, né? Porque eu acho que o trabalho tech hoje nos bancos está sendo muito bem feito e o people deixando muito a desejar. Mas independente qual é o foco da parte de cima, que é o outro lado, é a parte de baixo, que somos os funcionários, né? Que tem tudo a ver com o que o Bruno acabou de falar. Que aí, se você não está satisfeito, se muda. Você ficar ali... mas não tem nada reclamando, mas sem querer sair, fica aquela posição de... Você se coloca na posição de refém, tá? Eu acho que assim, ninguém é refém porque quer, tá? As pessoas, às vezes, vendem a sua alma por um salário.
entendeu? Cara, vai estudar para poder ir para um outro mercado, para ganhar igual, ou um pouquinho menor, com mais qualidade, ou com mais identificação, ou até ganhar melhor. Se mexe, nego. Se você está insatisfeito, você tem que se mexer. Não é se tornar um rebelde sem causa, que fica reclamando das mudanças e também não faz nada para mudar a sua realidade, só fica reclamando. O mundo muda muito. E assim, eu acho que cultura é modificável, sim. Eu acho que há um desafio grande dos bancos hoje em mudar a cultura de como desenvolver pessoas, mas, ao mesmo tempo, as pessoas que hoje estão lá têm que mudar muito as suas atitudes, muito a sua cultura, a sua visão, o seu propósito, a sua atitude, porque não adianta ficar esperando só o do banco. Nós temos como bancários, não como banqueiros, como bancários, ter a meia-culpa do que a gente precisa fazer nesse movimento de mudança. E vou responder só mais uma aqui, como a gente teve aquela da live, só mais umazinha, que eu ainda tenho que ir hoje, cara, para o aniversário da minha avó, tem que ir lá dar um beijo nela. A última aqui, ó. Fintech versus bancões, quem tem mais fôlego para ganhar a maratona? Bom, é aquela coisa, gente. A gente sabe que grande. Vamos dar um exemplo do Nubank. Tudo bem que, assim, fintech tem um monte, tá, gente? O caso do Nubank é um caso tão fora da curva, porque, assim, o Nubank é hoje o maior banco digital do mundo, o maior fintech de banco digital, que a gente chama de neobank, do mundo. Tá? Com valor aí, né? Uma valuation de mais de 10 bilhões de dólares, né? E eles estão sendo, sim, estão tendo fôlego de investidor, capital de risco, assim como a Amazon também teve. A Amazon e o Facebook também levantaram muito dinheiro de investidor. Eles demoraram para ter lucro. O Twitter, por exemplo, também demorou a ter lucro. Só que, assim, uma vez que ele conseguir encontrar um caminho, na verdade esses caras, eles sabem o caminho, porque nós estamos falando de mercado financeiro, não é algo tão complicado quanto você, apesar de ser desafiador, que você tem novos modelos, não é a mesma coisa de você criar um mercado totalmente novo. O mercado de marketing o digital que o Facebook abriu com todas as suas empresas foi um trabalho achar esse caminho, né? Mas, cara, esses caras têm fôlego. Tem muita gente investindo em fintech, tá? Muitos fundos, o mundo inteiro tá olhando, principalmente para a América Latina. A gente tem muita oportunidade aqui. E a oportunidade vem da onde? A gente tem muitos problemas para serem resolvidos, né? E aí tem várias fintechs para fazer isso e tem dinheiro. Existe fôlego. O banco também tem fôlego? Claro que tem. Pô, os bancões são tanto que lucram aí todo ano, né? A gente sabe disso. Mas a questão não é só isso, né, gente? É como você também aplica a direção para onde você está indo. Como eu falei, né? O bancão, no momento agora, estão só ganhando, só ganhando. Em alguns setores, como o exemplo de pagamentos, como eu falei no caso da Cielo, os caras estão brigando para perder menos, para estancar a sangria, porque eles estão perdendo participação de mercado. E o novo que está aí, está com fôlego de investidor aí e está louco para comer a janta dos caras. Então, assim, cara, nós temos esse movimento. Muitas fintechs vão morrer no caminho, assim como várias startups morrem no caminho. É parte do jogo, tá, gente? Mas aquelas que darem certo, cara, vão incomodar bastante quem está aí hoje como instituição tradicional. Eu concordo. Bruninho, muito obrigado, papo riquíssimo. Eu tô desenhando algumas outras coisas na Black. Eu talvez faça um evento presencial em São Paulo. Pô, acho que a nossa live hoje já me fez eu pensar aqui que talvez seria legal talvez você tenha um espaço lá nesse evento. Eu estou construindo, estou vendo o local, estou vendo data. Eu acho que cabe sim um capítulo fintech lá no Black Day que a gente vai fazer. Cara, adorei a conversa, deveria ter mais tempo, mas ou te marco uma outra live, sei lá, meu camarada. Acho que o conteúdo aqui, ele merece mais capítulos. E a galera colocando o coraçãozinho aqui do lado, acho que o pessoal tá gostando aqui da live. Obrigado. Valeu, galera. E, pô, e como consideração final aí, pô, primeiro agradecer muito você e parabenizar pelo trabalho que você tem feito, Rafa. Acho que, como eu falei no início, se eu tivesse a mesma oportunidade de ter esse tipo de direcionamento no tempo que eu estava em banco, cara, eu estaria numa patota do bem aí e talvez teria não cometido alguns erros e progredido mais em algumas frentes. Eu acho que é muito importante o que você tem feito. Pessoal, bom, quem quiser me seguir aí, ó, tenho aqui no meu perfil no Instagram, no LinkedIn eu posto bastante coisa, principalmente artigos de minha autoria e tudo mais. Ainda faço aqueles eventos que eu comecei fazendo, os primeiros eventos de fintech do Brasil. Para quem está em São Paulo, esse evento chama Fintech Talks. Eu sempre anuncio, inclusive eu tenho até um perfil no Instagram aqui sobre ele, onde eu posto quando tem edição nova. E por fim aqui,
que tiver afim mesmo de dar uma estendida na conversa que a gente teve, tem o meu livro, Fenômeno Fintech, onde a gente aprofunda esse papo. Super. Muito obrigado por estarem com a gente. Valeu, Rafa. Valeu, Black Bankers. E Ricê, não sei se ele tá aí ainda, amigão. E todo mundo aí que tá dando a força na live aí. Tamo junto, irmão. Obrigado, hein? Valeu, mestre. Até a próxima. E galera, assim como eu faço, antes de eu ir lá dar um beijo na minha avó, eu sempre vou chamar uma pessoa aqui para poder tirar uma dúvida de algum bancário, né? Eu chamo um convidado, mas também eu chamo algum bancário para fazer uma pergunta para mim. Eu gostaria de saber, quem gostaria de ser chamado aqui, que reativei aqui os comentários, tá? Quem gostaria de estar sendo chamado para fazer uma pergunta aqui para mim? Vamos lá, quem quer hoje falar comigo? Só chamar aqui que eu... Ou fala no comentário que eu venho aqui e convido, ou que quiser já me chamar aqui direto, me chama que eu autorizo você a entrar aqui na live. Vamos lá. Quem gostaria aí de fazer uma pergunta para mim aqui sobre carreira, sobre fintech, sobre o que vocês quiserem. Aqui todo mundo, todas as lives, uma pessoa vai ter o direito de me fazer uma pergunta. Quem gostaria aí? Aqui estou vendo os comentários o Vieira Duarte, Duarte Vieira, não sei ao certo. Deixa eu te achar aqui, Duarte. Vou poder te chamar. Estou te procurando aqui, tá? Rapaz, não estou te achando. Se puder mandar o convite aqui querendo entrar, me manda que eu te autorizo. Tá? Estou aqui procurando vocês. Apesar que o Caio Ribeiro também chamou. Vocês, pessoal, se vocês irem nos comentários lá embaixo e jogarem para cima, lá em cima o Instagram vai botar um recadinho assim, dizendo que vocês podem entrar aqui na live. Só chamar lá que eu autorizo aqui. Vou tentar te achar aqui, Caio. Deixa eu tentar aqui. Peraí. Rapaz, o Instagram às vezes trava de uma forma. Deixa eu... Eu não estou conseguindo. Rapaz, não estou conseguindo de jeito maneira. O Instagram tem umas travas, cara, que, meu Deus do céu. Eu vou falar o seguinte. O Box Food perguntou sobre qualquer coisa no Fintech. Se eu souber responder, caso não, depois eu mando pro Bruno e ele responde a gente. Se eu não souber.